Hoje, terça-feira, pela graça de Deus, nós estamos aqui, né? E hoje nós concluímos, né, a nossa série de mensagens Mais Além. Hoje é o nosso 7º elo e pela graça de Deus o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem, ao longo dessa série, irmãos e irmãs têm experimentado, né, andar pela fé, um passo de fé, e Deus tem feito realmente, tem nos ajudado a superar, né, um dia de cada vez, e o Senhor é bom. O texto que nós temos utilizado como base das nossas séries de mensagens tem sido lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20 ao 21. Eu convido você para que juntos possamos ler esses 2 versos numa só voz. E se os irmãos puderem, por gentileza, que possamos ler de pé. Amém? Vamos ler. Todo mundo achou aí? Vamos ler numa só voz. Vamos lá? 3, 4. Agora já. Na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ó, esse verso aí, esse último verso, agora é com fé. Está com fé aí? Se você não estiver com fé, não tem problema. Pastor, eu cheguei aqui meio sem fé, mas eu quero ter fé. Então você vai, pela fé, ler esse texto com bastante ânimo. Vamos lá? 3, 4. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Ele seja a glória, né? Infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, infinitamente mais é o que Ele tem feito nas nossas vidas, na sua vida, na sua caminhada. E a palavra de Deus nos lembra que Ele é poderoso. O seu Senhor, o seu Salvador é poderoso. Então há muitas razões para glorificarmos, há muitos motivos para agradecer, né? Por isso hoje no 7º elo, que é a resposta que possamos dar a tudo isso que Deus tem feito, mesmo que ainda a gente não tenha visto com os nossos olhos a concretização completa, né, de todas as bênçãos, mas o Senhor, no tempo certo, né, Ele vai agir, mas há razões para agradecer. Então, que nesse tempo você possa agradecer ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. E se você tiver com o irmão ou a irmã aí do seu lado, que você ore junto com ela, com ele, que você possa expressar o quanto essa caminhada tem sido importante junto com o seu irmão. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, obrigado por estarmos aqui na Tua casa. Esse lugar que é o lugar onde nós nos reunimos. A tua casa é considerada a casa de oração. E nós, ó Pai, reconhecemos que o Senhor tem feito infinitamente mais, muito mais daquilo que merecemos, muito mais daquilo que nós poderíamos pensar ou orar. O Senhor tem feito infinitamente mais. Ao olhar, Senhor, para a nossa vida, para o nosso coração e para a nossa história, e as semanas, ó Pai, que nós passamos, ó Pai, conhecendo a Tua palavra, sendo vivenciada no nosso dia a dia, o Senhor tem realmente feito mais além das respostas, mais além dos limites, mais além, ó Pai, até mesmo das nossas feridas. O Senhor tem sido generoso conosco, e por isso a Tua igreja, ela está aqui clamando a Ti, a Tua igreja está em oração nesse dia que o Senhor criou, para que nós pudéssemos estar aqui, regozijando no Senhor, nos alegrando em Ti. A Tua igreja se reúne com esse objetivo, ó Pai, e por isso nós
Te agradecemos pelo Teu cuidado, Te agradecemos pelos livramentos, Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido o Deus provedor. E nós, ó Pai, desejamos Te glorificar nesta noite, através dos cânticos, através, ó Pai, da Tua palavra que vai ser revelada nesse 7º elo, e que tudo seja para a glória do Senhor. Nós oramos em gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém! Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Vamos louvar o Senhor com alegria. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, adore ao Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isto, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isto, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isto, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Clame ao Senhor, venha nos abençoar. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca volte para nós. Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui louvando a Deus, exaltar o teu nome, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isto, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isto, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca volte para nós. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por essa certeza. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado que tem sobre nós. Obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor está aqui, tu habita no meio do louvor. Por isso nós clamamos ao Senhor como igreja, nós clamamos pela tua presença. Enche este lugar, Senhor, enche este lugar e venha nos abençoar. Aleluia, aleluia. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca volte para nós.
Senhor venha encher este lugar da sua presença. Você pode clamar ao Senhor com todo o teu coração. Aclame ao Senhor. Declare que Ele é teu Deus, que Ele é Senhor absoluto. Busque a presença do Senhor, em nome de Jesus. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Obrigado, Jesus. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Diga, olha, Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, te adorarei. sempre te adorarei. Pega a palma e adora o Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te
Obrigado, Jesus. Obrigado pelas tuas promessas, Senhor. Recebe todo louvor, toda honra e toda glória e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar, Deus abençoe. De fato, incomparável tem sido as promessas do Senhor. Ele tem sido fiel, né? Conforme lá em Números, o livro de Números registra isso, né? Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, ele cumpre a sua palavra, amém? Então hoje, o 7º elo é além das promessas, né? Quando a nossa segurança deixa de estar, né, de alguma forma no que esperamos receber e passa a estar naquele que prometeu, né? Momentos na vida que nós enfrentamos batalha e tudo ao nosso redor, e muitas das vezes isso nos apavora, e ela acontece muitas das vezes também, inclusive dentro de nós, conforme o próprio apóstolo Paulo, ele declara, né, em uma das suas epístolas, combates por dentro, né, e também lutas por fora. E não é apenas sobre enfrentar desafio, na verdade, é sobre responder uma pergunta que nós precisamos ter com muita clareza em nosso coração. Eu realmente acredito que Deus continua comigo quando aquilo que me dava segurança desaparece? Já parou para pensar sobre isso? O que realmente te dá segurança aqui nesse âmbito natural da vida? Existem fases em que Deus nos coloca diante de novos territórios, né? Novas responsabilidades, novas estações, novos desafios, e muitas das vezes aquilo que ficou para trás parece mais seguro que aquilo que está diante de nós, né? O passado era conhecido, o futuro ainda não. E eu gostaria de compartilhar com você Josué 1. Passagem muito conhecida. Josué, livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 9. E deixa eu localizar aqui a minha Bíblia. Sejam os meus olhos aí, vamos ler o verso de número 6 ao 9, pelo menos esses versos, vamos lá? Podemos ler? Vamos lá, 3, 4. Muito. Durante essa caminhada dos elos, Deus nos chamou para enxergar além. Então, recapitulando, no primeiro elo foi além do véu. Segunda, terça-feira foi além da resposta. Depois nós demos continuidade, foi além da superficialidade. Depois nós falamos aqui com a igreja, liberamos uma palavra de esperança além do que os olhos veem. Depois nós declaramos aqui e profetizamos além das feridas.
Na última terça foi além da decisão. E hoje, como eu disse para vocês, né? Como nós chegamos aqui nesse sétimo elo, além das promessas. E chega um momento em que nós precisamos ir além daquilo que Deus faz. Ir além daquilo que Ele faz. Nós precisamos ir além das nossas próprias expectativas. Nós precisamos conhecer quem Deus é, mais daquilo que Ele pode oferecer para cada um de nós. Porque se nós pudéssemos considerar, Ele tem feito e tem derramado bênçãos maravilhosas na nossa vida, não tem? E esse sétimo elo, além da promessa, tem algumas afirmações que são interessantes e precisamos aqui trazer à nossa memória. Quando a promessa continua, mas a pessoa muda. Nesse contexto de Josué, se nós fôssemos ler desde o primeiro verso, aqui se trata da ausência de Moisés. Moisés, ele descansa e passa o bastão para Josué, seu sucessor. O capítulo 1 tem ricas lições maravilhosas assim de vida com Deus. Começa com uma mudança radical na vida de Josué, como poderia acontecer com qualquer um de nós, e talvez tenha acontecido com você também. Moisés, meu servo, é morto, nos primeiros trechos aí do capítulo 1. Poucas palavras descrevem tanta verdade, tanto significado, porque Moisés não era apenas um líder. Moisés era uma referência. Moisés era alguém que viu o mar se abrir. Moisés falou com Deus no monte. Ele viu, foi o único profeta que viu a Deus face a face. Que experiência maravilhosa. Quem conduziu uma geração inteira foi Moisés, que agora passa o bastão para Josué. Existe uma verdade difícil na caminhada com Deus, irmãos. Existe. Às vezes Deus encerra uma estação antes de revelar a nós o próximo passo. Josué recebe uma promessa, mas também recebe uma responsabilidade. Imagina ter que cuidar daquele povo que você sabe, talvez você não tenha ainda o conhecimento dos primeiros capítulos da Bíblia ali, mas é registrado que um povo totalmente teimoso, né? Um povo murmurador, um povo que, por causa da sua rebeldia e da sua desobediência, teve que sofrer consequências. A promessa de Deus nunca foi uma autoridade para permanecer parado. Foi um chamado para avançar. E nós cremos assim. Promessa de Deus sobre a vida de Moisés e da vida de Josué, para que ele pudesse continuar a sua vida liderando, porque ele tinha a unção da parte de Deus. E o que é a unção? Você sabe o que é a unção? Né? Como diz um pastor muito querido, que perguntaram para ele, ele falou: unção nada mais é do que uns são e outros não são. É isso, pronto, acabou. Unção é a presença de Deus. Então quando nós falamos, olha, Deus está derramando unção sobre aqui a presença dEle, a Shekinah, o toque dEle sobre esse lugar, né? E talvez a maior dificuldade de Josué não fosse entrar na terra, talvez fosse entrar sem Moisés na terra prometida, porque existia uma promessa sobre a vida deles. Mas Deus diz a Josué, e Ele diz nos dias de hoje para todos nós: assim como eu fui com Moisés, assim serei com você, eu serei contigo. Assim como foi na vida de
de todos aqueles que foram envolvidos ali na vida de Moisés, também será na sua vida, Josué. Deus não promete a Josué: você nunca terá dificuldade. Isso também na vida cristã, isso acontece. Nada vai dar errado, viu? Vai estar tudo certinho, não vai acontecer nada de estranho. Não é assim que acontece com Josué. E também Deus não promete que as coisas serão perfeitas. Ele promete algo maior: eu estarei com você. Eu estarei com você. Nós vivemos em uma geração que muitas das vezes, irmãos, associa a presença de Deus à facilidade. Deus tem falado aos nossos corações, e a impressão que nós temos é que os ouvidos estão tampados, não querem ouvir o que Deus tem falado à igreja. A vida cristã tem os seus desafios, mas também tem as suas decisões de renúncia, de seguir a Jesus. Se tudo está bem, muitas das vezes a pessoa, ela se ausenta, ou ela afirma, de forma muito clara, e ela diz: se está tudo bem, então Deus está comigo. Se algo deu errado, Deus se afastou. Mas a Bíblia apresenta uma realidade diferente. E se a gente colocar os nossos olhos na história bíblica, a gente vai perceber, por exemplo, que José, em Gênesis, ele tinha uma promessa, mas também teve que enfrentar a cova. Davi tinha uma unção, mas também teve que enfrentar o deserto, antes de ser rei de Israel. Daniel tinha fidelidade, mas também teve que enfrentar a cova dos leões. Paulo, o apóstolo Paulo, tinha um chamado, mas também teve que enfrentar prisões. Jesus tinha uma missão maravilhosa, mas também teve uma cruz para enfrentar, por amor a mim e a você. Por isso, ele declara a Josué e declara a nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, além, nesse sétimo elo, além das promessas: eu estarei contigo. Eu estarei contigo, não importa o que acontecer, não importa as circunstâncias, se você estiver no centro da vontade do Senhor, Ele estará com você. A caminhada cristã, ela é cheia de decisões, mas uma decisão pode ser feita, crer nessa promessa. Antes de Deus entregar algo através de nós, Ele trabalha algo dentro de nós. Uma terra prometida, como aconteceu com Josué, sem um coração preparado, poderia de alguma forma se tornar apenas um lugar de conquista, sem transformação. E Ele quer nos transformar diariamente. Ele quer que nós venhamos a viver de glória em glória, de fé em fé, brilhando sempre para Cristo. E uma das afirmações que Ele faz nesse texto que você leu também: seja forte e também corajoso. E Ele não está falando sobre ausência de medo, não está. Ele não está falando sobre uma coragem que nasce da presença. Coragem não é sentir insegurança. Coragem é saber que existe algo maior. É saber que existe algo muito maior. Seja forte e corajoso, meu irmão e irmã, porque Deus vai com você para você experimentar e ir além das promessas. Deus não chamou Josué apenas para receber uma terra, chamou Josué também para continuar uma história. E Deus quer que você continue uma história, e uma história com convicção de quem Ele é. O Senhor é contigo e vai te ajudar a passar cada vez mais os jordões da vida. Não era apenas sobre uma conquista pessoal, era sobre o propósito maior. Viva sempre o propósito de Deus na sua caminhada cristã. Se desligue daquilo que é desnecessário e viva o propósito maior de Deus sobre a sua vida, para que você cresça, em graça, em conhecimento, cada vez mais em maturidade cristã, para que você não se frustre amanhã. Então, ir além das
promessas é saber que o Senhor tem promessas sim na sua vida. Mas você vai decidir estar no centro da vontade de Deus e no momento certo, na hora que as coisas fluírem conforme a vontade do Pai, Ele vai concretizar a bênção. Porque a sua expectativa não está exatamente naquilo que Deus pode oferecer, mas por quem Ele é. E é isso que aconteceu na vida de Josué. Talvez hoje, alguém aqui, e nessa geração que nós estamos enfrentando, né, dilemas e questões naturais, talvez hoje algumas pessoas estejam diante de um Jordão. E o interessante é que entre o Mar Vermelho e o Rio Jordão, o Mar Vermelho era mais desafiador do que o Rio Jordão, porque o Rio Jordão dava para ir tranquilo. Só que muitas das vezes, irmãos, se a gente colocar aqui as dimensões do Mar Vermelho com o Rio Jordão, o desafio era muito maior no Mar Vermelho. E por que muitas das vezes o povo de Deus tropeça nas coisas pequenas, como aconteceu com o Rio Jordão, não atravessou para que pudesse vivenciar a terra prometida, e tantos obstáculos ali que o povo, por causa da desobediência. O Rio Jordão nos traz lições de que nós precisamos ter muito cuidado para não tropeçar nas coisas pequenas, vigiar e orar, para que nós possamos estar convictos no propósito que Deus tem designado a cada um de nós. Então não desanime. O seu Jordão talvez seja uma transição importante, uma mudança, uma espera. Pode ser uma decisão que você precisa tomar, porque até quando esse relacionamento tóxico vai ficar durando? Até quando você vai ter que cair a ficha para que alguma coisa tenha que acontecer? Uma fase exige mais fé do que explicação. Josué não sabia os capítulos que viriam na sua vida, mas ele creu que Deus estaria com ele. Assim como eu fui com Moisés, eu vou com você. Será que eu consigo? Será que você consegue? Claro que sim. Você consegue. Deus tem um milagre certo na hora certa para você também. Sabe qual que é o maior milagre que Deus quer realizar? É o milagre da vida. E a vida com abundância, né? A maior segurança da nossa vida não está em ter o controle sobre o amanhã. Está simplesmente em ter convicção no Deus eterno. Deus é maravilhoso. Circunstâncias podem mudar, mas Deus permanece. Portas podem se abrir, portas podem se fechar, caminhos podem mudar, mas aquele que permanece fiel, aquele que perseverar, Deus continua também com ele, fiel. A nossa esperança está em quem prometeu, porque podemos enfrentar o que for, irmãos, nós sabemos que quem caminha conosco é o leão da tribo de Judá. Louvado seja o Senhor. Os seus planos não podem ser frustrados. Você já parou para pensar sobre isso? Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Nada pode frustrar. Os nossos planos são frustrados. E até nessa questão de compreendermos mais a vida cristã e entender como que a gente pode se conectar com Cristo Jesus na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nas coisas ordinárias, é entender isso. É entender que tudo tem um propósito. Se as nossas decisões se frustraram, se os nossos planos se frustraram, Deus está querendo revelar algo ali. Deus está querendo revelar algo ali maravilhoso. Por isso, quando a gente olha para esse texto, não pode ser apenas um texto a gente não pode enxergar o texto como um texto de autoajuda, não é isso. É de uma convicção muito maior do que isso. A nossa esperança está nas mãos do grande eu sou.
E mesmo antes de vermos o impossível acontecer, nós já podemos descansar nele. Descansar que Ele está cuidando de tudo. E uma das coisas boas é que enquanto você está aqui na igreja, e talvez o seu coração esteja até meio que preocupado com as coisas de amanhã, talvez você esteja preocupado com tantas coisas, mas eu quero te dizer, enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Enquanto nós nos preocupamos em agradar o Senhor, Ele cuida das nossas. Pastor, mas o senhor está falando uma coisa absurda, como que o senhor pode provar isso? Eu provo biblicamente para você. Eu provo para você em Salmos, lá diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Espera, pois, no Senhor, confia nele, e o mais Ele o fará. Então não há segredo, não há fórmula mágica, existe fórmula certa para essa convicção nossa. Então quando nós estamos cuidando das coisas dele, e Ele observa o nosso coração, e Ele observa de uma forma muito dinâmica, e Ele vê como aconteceu com Josué, que mesmo diante de todos os desafios ali de Josué, imaginam, muita responsabilidade para cuidar, muita gente para cuidar, mas ele assumiu o compromisso, olha, eu fui chamado para isso, e eu vou até o fim, e foi até o fim. Josué e Caleb foram até o fim com sua responsabilidade, porque se o Senhor falou, irmãos, se o Senhor revelou aos nossos corações, nós não podemos retroceder. Lembra da passagem da semana passada, daqueles 3 que queriam seguir a Jesus, e um deles, não, eu tenho que cuidar da minha casa, quando tudo lá estiver bem, eu vou segui-lo, mas eu tenho desejo até de segui-lo, mas quando as coisas estiverem bem, se a gente for esperar o momento certo, a gente nunca vai conseguir. Então, a gente precisa desenvolver sempre a mentalidade de que Deus está dando os recursos e os sinais, eu vou seguir os sinais de Deus. E isso aconteceu com Josué. Josué teve grandes conquistas, porque se o Senhor revelou, se Deus tinha uma palavra determinada, ele foi até o fim. Irmãos, Deus continua sendo Deus, e nós temos muitas razões para louvar e engrandecer o nome dEle. Por isso, existem decisões muito importantes na nossa caminhada. Uma delas é: eu quero conhecer mais de Jesus, e eu quero romper em fé, e eu quero crer cada vez mais que o Senhor fez uma aliança comigo, e eu vou caminhando, e eu vou caminhando, e eu vou trilhando, e eu vou conquistando, e os sonhos de Deus vai sendo sempre um alicerce, uma construção. Porque, sabe, irmãos, uma das coisas maravilhosas desses elos que nós temos colocado aqui diante da igreja, sabe qual é? Quer saber? Sim ou não? Uma das coisas boas é saber que começar bem alguma coisa é muito fácil. O desafio é terminar. E quando nós concluímos isso com êxito, nós temos muitas respostas para dar de gratidão. O voto de gratidão. Qual é o voto que você fez lá no primeiro elo? Senhor, eu vou caminhando 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes, irmãos, nós poderíamos considerar o nosso próprio coração egoísta, né? Mas quando nós fazemos promessas, votos diante dele, e Deus vai revelando aos nossos corações: olha, eu estou direcionando você para esse caminho. E o Senhor é bom, porque quando nós chegamos a concluir, eu agi na sua vida, na sua história. Eu não fiquei ausente. Vamos orar ao Senhor? Se coloque de pé e, por gentileza, vamos orar a Deus. Deus é fiel conosco, irmãos.
Começa a glorificar a Deus, exaltar o nome dEle. Nós pedimos muito, né? Existe uma estatística nas orações, é que nós pedimos, intercedemos muito, quase 99% das nossas orações, mas nós não conseguimos adorar, nós não conseguimos engrandecer a Deus, nem 4, 5%. Então a igreja, eu quero incentivar você a glorificar o Senhor, do seu jeito, da sua maneira, e que a gente possa fazer desse momento aqui um momento de intercessão. Sim, vamos orar pelas causas difíceis, pelas causas impossíveis, mas no primeiro momento, que seja levantada as nossas vozes, que o Senhor ouça a tua voz. Ele quer ouvir o seu coração, mas quer ouvir também você rasgar o seu coração com os seus lábios. Parar de ficar quieta por dentro e começar a fechar os olhos, ou com o coração, até com os olhos abertos se você quiser, mas começar a expressar de verdade. Senhor Jesus, nós te glorificamos. Nós chegamos diante de Ti com adoração. Nós diante de Ti olhamos para aquilo que mais precisamos, mas também nós entendemos que a Tua presença é importante na nossa vida, na nossa história. Pai Celestial, nós Te louvamos pelo que Tu és na nossa vida. Senhor, nós Te adoramos porque Tu és fiel, nós Te adoramos porque Tu és soberano, Tu és o grande eu sou, Tu és o alfa e o ômega. Tu és soberano, Senhor, Tu és majestoso. Nós Te glorificamos, ó Pai. Tu és aquele que reina sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Ó Pai, antes das respostas chegarem, Tu és aquele que realizou, antes de tudo, o maior milagre, o milagre da salvação. Ó Pai, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que faz maravilhas. Nós dependemos muito de Ti. Quebranta o nosso coração de pedra e que possamos estar sensíveis à Tua voz. Tu és o Deus que permanece quando tudo muda. Tu és o Deus que continua reinando quando os nossos olhos não conseguem compreender. Tu és o Deus, ó Pai, que sustenta quando todas as nossas forças chegam ao fim. Tu és o Deus que trabalha nos nossos dias. Muitas das vezes o nosso coração, ó Pai, em secreto, com os nossos questionamentos, e o Senhor conhece tudo, tudo, tudo. Nós Te adoramos, porque nenhuma circunstância diminui a Tua grandeza. Aleluia. Nenhuma porta fechada limita o Teu poder, nenhuma espera cancela a Tua fidelidade, Senhor, nenhuma tempestade muda aquilo que Tu és. Tu és o Deus dos vales, Tu és o Deus dos montes, Tu és o Deus dos processos, Tu és o Deus das esperas, e hoje nós declaramos que a nossa confiança está em Ti, Senhor. Tu és o Deus eterno, Tu és imutável, e Tu és, ó Pai, o que era, o que há de vir. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar além daquilo que está diante de nós, e ainda que nós não consigamos ver, nós confiamos em Ti, Senhor. Ainda que nós não venhamos a conseguir entender tudo, nós vamos permanecer fiel a Ti. Ainda que o caminho seja maior do que as nossas forças, nós vamos caminhar seguros em Ti, Senhor, porque Tu és fiel.
Recebe a nossa adoração, ó Pai, nesta noite. Tu és lindo e maravilhoso, e nós entoamos esse cântico, esse louvor, como resposta da nossa adoração diante de Ti, em nome de Jesus. Queridos, eu estava meditando, na palavra, e muitas vezes nós estamos como Josué, Josué, ele olhou naquele momento e viu que Moisés não estava mais, aquela pessoa em que ele confiava, em que ele via a glória de Deus, e de repente vieram os medos dentro do coração de Josué. Como vai ser sem Moisés? Como será? E talvez até natural vi isso também nos nossos corações. Muitas vezes a gente olha para pessoas que têm tanta graça, que têm tanta unção de Deus, e isso é muito bom a pessoa ter. E muitas vezes a gente se sente pequeno, diante, e isso quer nos amedrontar. Mas quando o Senhor falou para Josué, Ele também fala conosco nessa noite: eu estou com você. Da mesma forma que eu estava com Moisés, eu estou com você. E assim Deus fala para a gente hoje. Da mesma forma que Ele esteve com Moisés, que Ele esteve com todos, Ele está com você, Ele está comigo. Então nós não devemos temer. Temos que crer e viver a promessa do Senhor, porque Ele prometeu, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a volta dEle. Então nós precisamos confiar na promessa do Senhor em nossas vidas. Confie, o Senhor está contigo. O grande eu sou, Deus Todo-Poderoso está com você. E é Ele que te sustenta, é Ele que te levanta, é Ele que te fortalece dia após dia. Amém? Creia na promessa do Senhor na sua vida. Essa palavra falou comigo hoje. E eu sei que com certeza falou o seu coração também. O Senhor está com você todos os dias. Amém? Aleluia, Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto.
Obrigado, Jesus, por esta certeza. Recebe todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.